pessoal, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje vai ser números positivos e negativos. Os números positivos, eles podem ser escritos da seguinte forma: ou com o sinal de mais na frente, ou sem o sinal de mais na frente. Ok? Então, o número positivo vem escrito com o sinal de mais na frente ou sem o sinal de mais na frente. Então, quando vocês verem um número sem o sinal na frente, ele é positivo. Quando vocês verem um número sem o sinal na frente, ele é positivo. Ou ele vem sem o sinal, ou vem com o sinal. Ok? E o número negativo vem sempre com sinal de menos na frente. O número negativo vem sempre com sinal de menos na frente. Sempre com sinal de menos na frente. Então, o positivo pode ser escrito assim, com sinal de mais na frente, ou sem o sinal de mais. O negativo vem sempre com sinal de menos na frente. Tudo bem? Representando aqui na reta numérica, eu tenho aqui o zero como centro dessa reta numérica, e à direita do zero, eu tenho os números positivos. À direita do zero, eu tenho os números positivos. Ok? Então, todos os números que estão à direita do zero são positivos. Tudo bem? E os números à esquerda do zero são todos negativos. Então, o zero é o centro. O zero é o centro. À direita do zero eu tenho números positivos e à esquerda do zero eu tenho números negativos. Então, à direita os números vão crescendo, em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, à direita do zero, os números são crescentes. À esquerda do zero, os números são decrescentes. Eles vão diminuindo de valor. Então, até que eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Então, quanto mais vem à sua esquerda, menor o número é. Quanto mais à direita, maior o número é. Entendeu? Então, quanto maior aqui o valor à esquerda, menor ele vale. Quanto maior o valor à esquerda, menor ele vale. Quanto maior o valor à direita, mais ele vale. Ok? Então não esqueçam, o zero é o centro, à direita números positivos, à esquerda número negativo. Ok? Símbolos de comparação. Símbolos de comparação. Existem vários símbolos de comparação, mas agora nós vamos estudar dois símbolos apenas. Vamos estudar o símbolo maior e o símbolo menor. O símbolo maior e o símbolo menor. Professor, como é que eu sei distinguir qual é o maior e qual é o menor? O símbolo maior, aqui é aberto, ó. Tá? Então, toda vez que o número for maior, esse lado vai ser virado para o número maior. Ok? Então, toda vez que o número for maior, eu vou virar esse lado aqui aberto, para o número maior.
Tudo bem? E toda vez que o número for menor, eu vou virar esse lado fechado para o número menor. Certo? Então, esse lado aberto eu viro para o número maior. Sempre esse lado aberto eu viro para o número maior. Ok? E o lado fechado para o número menor. Vamos lá? Fazer aqui esse exemplo rapidinho. Então eu tenho 5 e 4. 5 e 4. Qual é o maior? É 5 ou é 4? É 5, não é isso? Então eu vou virar o lado aberto aqui para o número maior. Ó. Então o lado aberto fica para o número maior. Certo? Aqui, 8 e 3. 8 e menos 3. 8 e menos 3. Qual é o maior? O maior é 8. Então, o lado aberto para o número maior. Aqui eu tenho 3 e 7. 3 e 7. Qual é o maior? Qual é o maior? O maior é 7. Então, o lado aberto para o número maior. O lado aberto para o número maior. Ok? E o lado fechado para o número menor. Então, como é que eu leio? 3 menor do que 7. 3 menor do que 7. Veja que o lado aberto fica para o maior. E o lado fechado para o menor. Aqui, qual o maior? Menos 1 ou 0? O maior é menos 1 ou 0? Como eu falei para vocês, o 0 é o centro. Quanto mais à esquerda, o número é menor. É isso? Quanto mais à esquerda, o número é menor. Então, menos 1 é menor do que 0. Menos 1 é menor do que 0. Então, qual é o maior aqui? É menos 1 ou é o 0? É 0. Então, o lado aberto vai para o número maior. O lado aberto vai para o número maior. Então, eu vou ler assim, ó. Menos 1 menor do que 0. Menos 1 menor do que 0. Ok, pessoal? Então, aqui tem essa observação. Quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Foi o que eu falei para vocês, ó. Quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Então, aqui, menos 3 é menor do que menos 2, menos 2 é menor do que 1 e 1 é menor do que 0. Ok? Então, não interessa o número que está aqui. Quanto mais à esquerda, menor ele vale. Quanto mais à esquerda, menor ele vale. E quanto mais à direita, maior ele vale. Ok? Então, quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Vamos resolver esse exemplo aqui. Então, qual é o maior aqui? É menos 2 ou menos 1? Qual o maior? Qual o maior? É menos 2 ou menos 1? Então, quanto mais à esquerda, menor ele vale. Então, menos 2 é menor do que 1. Menos 2 é menor do que 1. Então, qual é o maior? É menos 2 ou menos 1? O maior é menos 1. Então, o lado aberto do símbolo vai ficar para o número 1. Ó, o lado aberto fica para o número 1. Certo? Então, como é que eu leio isso aqui? Menos 2 menor que menos 1. Menos 2 menor que menos 1. Ok? E aqui, qual o maior? É menos 3 ou menos 2? Qual o maior? Menos 3 ou menos 2? Bora aqui para a reta. Então, menos 3 está à esquerda do menos 2. Ó.
Menos 3 está mais distante do zero do que o menos 2. Então, menos 3 é menor do que menos 2. Menos 3 é menor do que menos 2. Então, qual o maior aqui? É menos 2. Então, a gente vai virar o símbolo aberto para o lado maior. Então, o lado maior aqui é menos 2. Correto? O lado aberto fica para o número maior. Então, como é que nós vamos ler? Menos 3 menor que menos 2. Menos 3 menor que menos 2. Qual o maior aqui? Menos 4 ou menos 3? Menos 4 ou menos 3. Só vocês prestar atenção aqui, ó. Quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Então, qual é o maior? Menos 4 ou menos 3? É menos 3. Então, a parte aberta do símbolo vai ficar por menos 3. A parte aberta fica sempre virada para o maior. A parte aberta, aqui ó, a parte aberta fica sempre virada para o maior. Então, como é que eu leio aqui? Menos 4 menor do que menos 3. Menos 4 menor que menos 3. Aqui, qual é o maior? Menos 70 ou menos 30? O maior é menos 30. Ok? O maior é menos 30. Então, a parte aberta vai ficar para o maior. A parte aberta fica para o maior. Certo? Então, como é que eu vou ler isso aqui? Menos 70 menor que menos 30. Menos 70 menor que menos 30. E aqui agora, qual é o maior? Menos 20 ou menos 52? Menos 20 ou menos 52? Então, presta atenção. Quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Então, quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. Então, qual é o maior? Menos 20 ou menos 52? O maior é menos 20. Então, a parte vai ficar virada por menos 20. A parte aberta fica sempre virada para o maior. A parte aberta fica sempre virada para o maior. Certo? Não esqueçam. A parte aberta, aqui ó, essa parte aqui, a parte aberta fica sempre virada para o maior. Como é que eu leio isso daqui? Menos 20 maior que menos 52. Menos 20 maior que menos 52. E aqui, qual o maior? Menos 100 ou menos 1000? Menos 100 ou menos 1000? Então, o número negativo, quanto maior o seu valor, menor ele vale. O número negativo, quanto maior o seu valor, menor ele vale. Então, não é aqui, porque aqui tem menos 1000 e aqui menos 100, que esse vale mais do que esse, negativo. O número negativo, quanto maior o seu valor, menor ele vale. Ok? Qual está mais distante do zero? Qual está mais distante do zero? É o menos 100 ou o menos 1000? Qual está mais distante do zero? É o menos 100 ou o menos 1000? Mais distante do zero é o menos 100. Aliás, o menos 1000. Então, o menos 1000 é menor do que menos 100. Ok? Então, aí, qual o valor maior? Menos 100 ou menos 1000? Qual o maior? Menos 100 ou menos 1000? O maior é o menos 100. Ok? Então, a parte aberta fica para o lado maior. A parte aberta fica para o lado maior. Como é que eu leio isso? Menos 100 maior que menos 1000.
menos 100 maior que menos 1000. Aqui, qual maior? Menos 200 ou menos 5000? O maior é menos 200. Então a parte aberta fica virada para o maior. A parte aberta fica virada para o maior. Então eu vou ler o seguinte: menos 200 maior que menos 5000. Ok? Números simétricos e opostos. O que são números simétricos e opostos? Dizemos que dois números são simétricos e opostos quando estão à mesma distância de um ponto de origem. Então, quando o número está à mesma distância de um ponto de origem, dizemos que eles são simétricos. Ok? Observando aqui a reta numérica, eu tenho que o ponto de origem aqui é o zero. Zero é o centro, o meu ponto de origem. Então, à direita do zero, eu tenho os números positivos. À esquerda do zero, eu tenho os números negativos. No caso aqui, o 1 está na mesma distância do que o menos 1 do ponto de origem. Ok? Então, o zero é o ponto de origem. Então, essa distância do zero até 1 é a mesma distância do zero até menos 1. Então, no caso aqui, dizemos que eles são simétricos, porque estão na mesma distância. Ok? Então, essa distância aqui, do zero até 1, é a mesma distância do zero até o menos 1. Ok? Então, essa distância do zero até 1 é a mesma distância do zero até o menos 1. Então, no caso aqui, dizemos que eles são simétricos. A mesma coisa aqui. A distância do 2 até o centro de origem, que é o zero, essa distância aqui, do 2 até o zero, é a mesma distância do menos 2 até o zero. Então, essa distância do menos 2 até o zero é a mesma distância do zero até o 2. Então, no caso aqui, dizemos que eles são simétricos. Ok? A mesma coisa com o 3. Essa distância aqui, do 3 até o ponto de origem, que é o zero, é a mesma distância desse 3 positivo até a origem, que é o zero. Ok? Então, dizemos que o menos 3 é simétrico do mais 3. Ok, pessoal? E o oposto? Como é que eu sei o oposto? Então, o oposto é o mesmo valor, só que um positivo e o outro negativo. Então, o número mais 1 é o oposto de menos 1. E o número menos 1 é o oposto de mais 1. O número 2 é o oposto de menos 2. E o menos 2 é o oposto de mais 2. O número 3 é o oposto de menos 3. E o menos 3 é o oposto de mais 3. Ok? Então, com isso, nós podemos concluir que mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3, são simétricos em relação à origem, que é o número 0. Eles são simétricos, porque têm a mesma distância de um para o outro. Também são opostos entre si, porque possuem o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Então, recapitulando, quando é que eu tenho um número simétrico? Quando ele tem a mesma distância do ponto de origem. Então, o 1 está à mesma distância do ponto de origem do que menos 1. O 2 está à mesma distância do ponto de origem do que o menos 2.
e o 3 está a mesma distância do ponto de origem que o menos 3. Também são opostos, porque possuem o mesmo valor, só com o sinal trocado. Então, 1 é o oposto de menos 1. 2 é o oposto de menos 2. 3 é o oposto de menos 3. Possui o mesmo valor, só com o sinal trocado. Ok, pessoal? Então, por isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o like. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ok? E vamos prestigiar a aula. Qualquer coisa, pode mandar perguntas, sugestões, né, que eu responderei, ok? Então, uma boa aula e um forte abraço para todos vocês. Até a próxima aula.